da igreja, né? De poder estar me dando essa oportunidade. Não é uma oportunidade assim, muito almejada por mim, mas que eu possa aproveitar ela muito bem durante a semana e estudar a palavra de Deus para mim poder passar algo da parte de Deus para os irmãos. Queria agradecer os pastores, os líderes, pela confiança que vocês estão me dando. Eu quero aproveitar também a oportunidade também para poder louvar a Deus pela vida da minha esposa, que eu já está fazendo aniversário. Quero dizer para vocês que muita coisa na minha vida que Deus transformou, mas foi por causa da presença dela na minha vida. Deus me abençoou com uma família, um filho, uma família que é uma bênção, uma esposa que é virtuosa, que realmente eu encontrei um tesouro. Queria também parabenizar também a Sofia também, que fez aniversário hoje, também está fazendo, né? Essa semana várias pessoas fizeram aniversário, tem a Manu, né? Manu veio hoje. Mas parabéns para vocês. Romanos 12, versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Vou ler mais uma vez. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Feche seus olhos, irmão. Vamos orar ao Senhor. Te agradeço, Deus, por mais uma oportunidade, Senhor. Te louvamos, bendizendo o seu nome, Pai. Exaltamos o seu nome, Pai. Glorificamos o seu nome, porque só o Senhor é digno, Deus. Que a tua palavra, meu Pai, possa transformar a nossa mente, transformar o nosso caráter, o nosso ser, meu Pai. Para que nós possamos sair dessa porta para fora diferente da forma que nós entramos, Pai. Acreditamos numa completa mudança através do teu poder, Senhor, que é a tua palavra, Senhor. É isso que eu te peço, te agradecer em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em outras versões, esse versículo ele fala assim para nós não nos conformar com este mundo. Não nos conformar com este mundo. E não se conformar com este mundo é reconhecer que este mundo ele tem capacidade de mudar os nossos princípios, os nossos valores. Sabemos que o mundo hoje vive uma crise, seja ela qual for, uma crise financeira, ideológica, mas cada um de nós entramos aqui com a sua crise. E não é pecado a gente buscar da parte de Deus resposta para as nossas crises. E se não for buscar em Deus, em quem que nós encontraremos resposta? E o mundo, irmãos, está mostrando para nós, está nos colocando em situações complicadas, em que nós temos que aceitar certas coisas que ferem os princípios e os valores bíblicos. E essa é a dificuldade do cristão hoje. E essa é a dificuldade que Paulo está categorizando aqui no livro de Romanos. Essa carta aos Romanos, que Paulo ele está destinando, não é para os romanos, é para a igreja que está instalada em Roma. E a preocupação de Paulo é saber como eles estão se comportando com aquele ambiente onde eles estavam inseridos. Porque Roma não era um local muito adequado para um cristão ter os seus princípios, seus valores aplicados. Era um ambiente onde tinha muita idolatria, muita adoração a outros deuses. E para os cristãos que viviam em Roma, poderia acontecer o quê? Eles ser moldados, eles terem a sua mentalidade transformada através desse ambiente, eles serem corrompidos com os valores de Deus, né? E tá ventando para mim, não aqui para mim, tá ventando muito.
Amém, irmãos? Então ele nos dá uma orientação para a gente poder transformar a nossa mente, não se conformar com este mundo e ter uma renovação da nossa mente, uma renovação completa. E como renovar a nossa mente para não ter os princípios, os valores cristãos afetados? A gente tem que priorizar a palavra de Deus, a leitura bíblica, a comunhão com o Espírito Santo, com Deus, que é em oração, a comunhão com os irmãos da igreja. Isso vai fazer com que nós possamos ter a nossa mente transformada, para que nós não possamos nos corromper. E quando a Bíblia diz para a gente transformar-nos, essa palavra está dizendo assim que a gente precisa permitir que Deus nos transforme. Naquela versão ali está escrito assim: deixe que Deus nos transforme. Então essa transformação ela não é automática. Precisa de uma parte minha de dedicação para me permitir que Deus me transforme a minha mente. Eu preciso ter uma mente transformada, porque essa mente transformada ela vai ditar os meus hábitos, as minhas palavras, as minhas decisões. Não é verdade, irmãos? Quem está entendendo aqui, diga amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, sabemos então que o ambiente ele tem o poder de corromper aquilo que a gente é por dentro, nossos valores. E eu quero citar o exemplo aqui de um personagem bíblico conhecido, que é a escrava lá de Abraão, Agar. Agar, ela foge da casa do seu senhor, da casa da sua senhora, para o deserto. E ela entra num local hostil, um ambiente que tem poder de matar ela, um ambiente que tem poder de destruir ela, de moldar ela. Então Deus vai até esse deserto e diz para Agar voltar para a casa da sua senhora. Deus chega para ela no deserto e fala assim: Agar, volta para a casa da sua senhora, se humilhe diante dela. Esse ambiente tem poder de te destruir. Então Agar volta para a casa da sua senhora. E na segunda vez, Agar é expulsa da casa. Abraão e Sara, esposa de Abraão, expulsa Agar. Sendo que da primeira vez, Agar vai com as próprias pernas. Ela compra um deserto com as suas próprias mãos. Quantas vezes nós estamos numa situação difícil em nossa vida, em que nós decidimos fugir, e fugimos para o deserto, um local hostil, um local que pode nos destruir, e às vezes na intenção de melhorar a situação difícil que nós estamos vivendo, a gente acaba piorando a situação, que a gente vai para um lugar pior. Quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? Então agora Deus fala com Abraão que mande Agar para o deserto. Abraão e Sara expulsam Agar. Agora não é Agar que está indo com as próprias pernas, é Deus que está mandando Agar ir. Estamos ouvindo desde o início do culto que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, mas que mentalidade de Deus é essa? Que me ama, que nos ama e manda a gente para o deserto. Porque Deus, quando ele diz para Abraão, eu posso usar essa palavra, ele conforta Abraão e fala assim: ó Abraão, Agar vai para o deserto, mas eu vou com ela. Pode ficar tranquilo, mas eu vou com ela. Mas Deus, que mentalidade que Deus, agora ele coloca a gente no deserto, numa situação difícil. E Deus fala assim: agora é minha vontade, é o meu querer que você vai para o deserto. Então Abraão prepara as coisas de Agar e enche um odre de água. Um odre é um recipiente de couro que ele serve para conservar a temperatura da água. Então Abraão vê Agar e o filho dela, Ismael, na esquina do deserto, indo embora. A gente que é pai, né? É difícil, né? A gente vê nossos filhos crescendo, não, Rogério? E é difícil a gente ver, vai chegar uma hora que eles vão voar. Às vezes eu fico conversando com o Luana, daqui um dia deve arrumar uma namorada e não vai querer sair com nós, não. E ela, não, pegar no olho e vai chegar, irmãos. No momento que nossos filhos vão voar. Então Abraão fica com o coração na mão, mas é da vontade de Deus que Agar vai para o deserto. E Agar não tem problema quando ela está no deserto, porque ela tem água. Então cada vez que ela caminha no deserto, que ela sente sede,
que ela se cansa, ela dá um gole naquela água, né, irmãos? E nós, quando nós estamos numa situação difícil, nós também temos nossos escapes, né? A gente vai no shopping comprar roupa nova, a gente troca de carro, a gente arruma um lugar para a gente sair, para a gente conversar, para nós distrair, não é verdade? Então, Agar, o que mantém ela viva naquele deserto é algo fora que mantém viva ela dentro. Então ela pega aquela água que está fora para continuar caminhando no deserto viva. Não é verdade, irmãos? Então, eu tenho água aqui no tênis, eu tenho água aqui, ó, minha roupa, eu tenho uma água ali estacionada ali do lado de fora, eu tenho minha esposa. Mas agora eu fico preocupado, Jana, que a água acaba, a água do odre acaba. E se o que mantinha ela viva naquele deserto era a água, e agora a água acaba, então quando o meu tênis também rasga, minha blusa rasga, o meu carro bate, eu vou junto com ele, porque o que me mantém vivo é o que eu tenho fora. Esse é o pensamento de Agar. Enquanto eu tiver água no meu odre, eu estou viva nesse deserto. Mas é agora que a água acabou. E nós também temos essas coisas. Buscamos coisas superficiais, coisas do mundo, para manter nós vivos. Quantas vezes a gente, poxa vida, os adolescentes hoje, se não entrar na rede social, ninguém vai saber que eu existo. Eu preciso de curtidas, eu tenho que ter acesso à internet, porque agora a comunicação é na rede social. Então essas coisas estão levando os jovens à depressão, porque eles agora não sabem viver sem um celular, não sabem viver sem a rede social, e nos apegamos muito com as coisas daqui. A Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus, não somos cidadãos da terra. E a Bíblia diz também para a gente não juntar nem nada que traça, nem a ferrugem que consome. Não é verdade? E como a gente se apega a todas essas coisas superficiais, a gente se apega a todo o nosso carro, até mesmo a nossa família. Às vezes é o nosso ponto seguro, né? Eu tenho minha esposa, eu tenho meu filho, então está tudo certo. Mas ainda não é necessário, ainda não é tudo. É necessário ter algo mais, né? E quando essa água acaba, a Agar, ela pega o menino Ismael e deixa no canto, se afasta dele e fala assim: para mim não ver ele morrer, eu vou chorar e lamentar pela situação que eu estou vivendo. E muitas vezes a gente fazemos isso, quando as coisas estão tudo dando errado, quando nós estamos caminhando para uma situação difícil em nossa vida, que a gente se depara assim, que a gente não encontra escape, não encontra recurso, a gente não enxerga um milagre, a gente começa a chorar, a gente abre mão da promessa, porque Isaac era promessa, mas Ismael também era promessa. Deus falou: Ismael, vou fazer de você bastante nações, de você vai sair reis. Então, para nós não nos decepcionar, abrimos mão de promessas que Deus confiou em nossa mão, promessa que Deus escreveu lá e falou assim: olha, Rogério, eu tenho vitória, eu tenho bênçãos, eu tenho chaves, portas abertas para a sua vida, Rogério. É só se você se manter firme, confiar que eu sou a sua água na hora que ela faltar, a sua provisão. Amém, irmãos? Amém. Então, precisamos parar de reclamar e começar a olhar na ótica de Deus. E quando Agar se afasta do menino e diz para não ver morrer, eu vou chorar e lamentar, o anjo do Senhor desce naquele deserto. E esse anjo não era qualquer um anjo. A Bíblia é categórica dizer o anjo do Senhor. E ele fala assim: olha, minha filha, você está com sede, minha filha? Levanta sua cabeça e olha o que está na sua frente. Deixa eu ir com calma, irmãos, nesse pedaço aqui. Chega diante da tenda de Abraão 3 seres. E Abraão se prostra, e um desses era o anjo do Senhor. Abraão se prostra e começa a adorar esse anjo. E esse anjo está recebendo a adoração de Abraão. Mas vocês lembram, João em Apocalipse? Que ele encontra que ele deu a presença de um anjo lá, ele se prostra diante desse anjo.
E o anjo fala assim: não me adore não, porque eu não sou digno de receber adoração, eu sou teu conservo. Mas como que o anjo está aceitando a adoração de Abraão? Porque esse anjo não era qualquer um, irmãos, era o anjo do Senhor. Moisés estava conversando com Deus no monte, e Deus fala assim: eu vou mandar um anjo, não é o anjo, ele fala: eu vou mandar um anjo para ir com vocês, Moisés. E Moisés fala assim: ó Deus, não permita que eu suba sem o Senhor não ir conosco. Que anjo é esse que chegou no deserto de Agar? O anjo do Senhor. Esse é o mesmo anjo que falou para os hebreus, falou assim: eu tirei vocês da terra do Egito, eu livrei vocês da escravidão. O anjo diz. E depois que ele sai do Egito, Deus fala que eu tirei vocês do Egito. Então quem tirou, foi Deus ou foi o anjo? Porque o anjo fala que tirou, Deus também fala que tirou. O anjo é aquele que está à direita do Pai, ele está intercedendo por nós. E todo dia ele olha para você, olha para mim e fala assim: não merece, mas eu morri na cruz do Calvário para que ele pudesse ficar de pé neste deserto. Então, irmãos, nós precisamos do anjo. O anjo do Senhor é o próprio Jesus de Nazaré, é aquele que morreu por nós e nos deu a salvação. Glorificamos a Ele hoje, viemos cultuar Ele hoje, viemos fazer memória dEle hoje. É do seu sangue que foi derramado, que nos purifica, da sua carne moída lá, ó, que tira todas as nossas enfermidades. Esse é o anjo do Senhor que desceu no deserto de Agar. E Agar, com a cabeça baixa, ela precisava de ter uma mudança de atitude, ela precisava de levantar a cabeça para enxergar o poço que tinha na frente dela. E a dificuldade de Deus nem é encher o nosso odre, não, é fazer a gente levantar a cabeça e enxergar Deus na nossa vida. Irmãos, eu aprendi bastante com essa história, irmãos, que as nossas atitudes, elas precisam confirmar o Deus que a gente serve. A Bíblia diz assim que o filho, enquanto ele, mesmo ele sendo herdeiro de tudo, nada difere de um escravo. Mesmo ele sendo dono da herança, nada diferencia ele de um escravo. Por quê? Porque até que chegue a sua maturidade, ele não pode acessar essa herança. Mas quando chegar essa maturidade, aí então ele poderá acessar. Então precisamos ter a nossa mente renovada para alcançar essa maturidade. Porque somos filhos. Não adianta a gente falar que a gente é filho, mas a gente não se comporta como filho. Precisamos ter um comportamento de filho. E filho, ele recebe a paz que excede todo o entendimento. Ele recebe a boa palavra. Ele recebe a graça. Quando aceitamos o Evangelho, levantamos a mão e falamos assim: ó, eu aceito o Senhor como meu único suficiente Salvador. Aceito como meu Senhor e meu único suficiente Salvador. Só que a gente quer ser salvo. A gente só quer só o Deus que salva. A gente não quer o Deus que é Senhor na nossa vida. Porque o Deus que é Senhor, Ele quer governar nossas vidas. Ele quer ditar as regras. Ele quer apontar o caminho. Ele quer mostrar aonde é que você deve andar, seja no deserto, seja no vale. Então devemos aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Então Agar fica de cabeça baixa. E como que ela vai enxergar o futuro próximo na vida dela enquanto ela está de cabeça baixa? Precisamos levantar a cabeça. Não adianta eu vir aqui e falar assim: irmãos, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, para que vocês adorem, para que vocês glorifiquem. A decisão está na mão de quem está ouvindo aqui hoje. Sair de cabeça baixa daqui hoje, reclamando da vida, ou exaltar o Deus do impossível, o Deus que pode tudo, aquele que me fortalece, o socorro bem presente na hora da angústia.
Então a decisão está na nossa mão, de levantar a cabeça e mudar a atitude. E isso é a transformação que Paulo quer que a igreja tenha aqui em Roma. Estou em Romanos 12 ainda, irmãos. Essa é a atitude que os irmãos da igreja de Roma eles teriam que ter. Levantar a cabeça diante daquela circunstância do Coliseu, daquela perseguição onde Roma tinha contra os cristãos, e levantar a cabeça e enxergar que Deus estava com eles em todo momento. E para a gente mudar a nossa mentalidade, irmãos, eu quero falar do Evangelho de João. Do Evangelho de João no capítulo 4. No capítulo 4, Jesus ele tem uma conversa franca com a mulher samaritana. E ele fala assim: olha, mulher, se você soubesse a água que eu te... Se você soubesse o que eu tenho para te dar, você me pediria. E eu te daria a água. E ela fala assim: você não tem como me dar água, você não tem jato, você não tem balde para pegar água no poço. E Jesus continua: olha, essa água aí, ó, que está aí nesse poço aí, ó, ela mata a sede momentaneamente. Amanhã você vai ter que voltar para tomar essa água. Só que a água que eu te der vai fazer em você fontes que jorram para a vida eterna. Essa é a água que a gente precisa. A água daquele poço que a mulher se encontrava naquele momento, ela poderia até encher o odre, poderia até matar a sede no momento, mas a água que Jesus nos dá, ela torna em nós fonte. Fonte é melhor do que poço, fonte é melhor do que odre, é fonte que jorra para a vida eterna. Então, se a fonte agora está em mim, quando eu sair dessas portas aqui, ela vai junto comigo. Quando o culto acabar, às vezes queremos que nossos familiares reconheçam o Cristo que nós servimos e aceitem também o Evangelho, se convertam, mas às vezes a fonte não chegou lá ainda. É preciso a gente abrir a boca para adorar o Senhor, para glorificar Ele. Porque esse copo aqui, ele não mata a sede dele próprio, não. Ele mata a sede do outro. Então a fonte que vai estar em você, que vai estar em mim, ele vai alimentar outros que estão em nossa volta, lá na nossa casa, no nosso trabalho. Precisamos adorar o Senhor em todos os lugares. Não tem vergonha não, irmãos, de glorificar o nome do Senhor, não. Exaltar Ele sobre todas as coisas. Todos os recursos que nós precisamos estão em Deus. Se precisamos de sabedoria, Tiago fala para a gente pedir, que Ele vai dar com abundância. Se a gente precisa de recursos financeiros, nosso Deus é o Deus do dono do ouro e da prata. É Jeová Jiré, o Deus da provisão. Não é verdade, irmãos? Precisamos de proteção. O Senhor é meu pastor e nada terei falta. É o meu socorro bem presente no dia da angústia. Não é verdade, irmãos? Essa certeza, ela tem que fazer parte da nossa mentalidade. Só assim que nós vamos estar maduros o suficiente para acessar a herança, aquilo que Deus preparou para nós. Deus não tem dificuldade de te dar, não, Rogério, a bênção não. A dificuldade dele é de você se reconhecer como filho e de se comportar como filho. E para se comportar como filho, precisamos mudar a nossa atitude. A mulher escreveu uma frase que eu anotei, achei muito interessante. Fala assim, ó: cuidado com seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com suas palavras, que elas se tornam ações. Cuidado com suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, eles se tornam caráter. Cuidado com o seu caráter, que ele se torna o seu destino. Então o seu destino, ele começa na sua mente. É uma cadeia de coisas, mas começa na sua mente. Através da sua mente você vai proferir palavras que vai gerar vida ou morte na vida dos outros, na sua. Você começa a se comportar de maneira errada, que as suas ações, que através das suas palavras começam a mudar as suas ações, e das suas ações assim por diante, hábitos, caráteres, vai ferindo valores. Então tudo começa aqui na nossa mente. Precisamos ter a nossa mente renovada em Cristo. O final do versículo aqui do
no capítulo 12, no versículo 2, no final do versículo, fala assim, para a gente poder experimentar a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus. É somente com a mente renovada que iremos experimentar a vontade de Deus na nossa vida. Qual vontade que você quer experimentar nessa noite? A sua é a vontade de Deus? Dá um glória aí, irmãos. Glorifica a Deus, irmãos, porque, ó, irmãos, precisamos ser fontes, irmãos. Ela vai ser gerada dentro de nós a partir do momento que nós nos dedicarmos. Deus não tem filhos prediletos, tem filhos dedicados. Então, irmãos, é a nossa dedicação. Não é o que os outros falam de você, não. É quem Deus fez você, quem Deus fala que você é, que você é. A sua identidade está em Deus. Os outros podem falar de você assim, olha, você não é bom nisso, você não é bom naquilo, você é muito baixo, você é muito alto, você é muito gordo, você é muito fraco. Irmãos, Deus ele te criou para um propósito. Propósito esse que nós devemos abraçar com todas as garras, com toda a nossa força. Porque essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Amém, irmãos? No capítulo 5 de João, ele fala sobre um povo reunido no tanque. Esse povo ele se reunia para esperar um anjo descer nas águas. E ao agitar essas águas, o primeiro que entrava na água era curado. E o problema não é o povo se reunir. O problema é para que esse povo está se reunindo. O que nós viemos fazer aqui hoje, irmãos? A intenção pode ser até boa, irmãos. Mas como é que está a nossa mentalidade? Eu vim aqui receber, eu vim aqui esperar o anjo, movimentar as águas, prometer minha bênção. Porque aí a gente tem que estar aqui, ó gente, ó, a porta vai abrir. A bênção vai descer, a vitória vai chegar. Para o povo adorar a Deus. E se a vitória não chegar, vai trancar sua adoração? Será que a gente não tinha nada para fazer em casa, por isso que eu vim para a igreja? Precisamos vir aqui com um propósito de oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. No Romanos 12, versículo 1, Paulo diz assim, oferecer seu corpo como sacrifício. Por que ele fala nessa linguagem? Porque o povo estava acostumado a um sacrifício do cordeiro, é um sacrifício morto. Só que agora ele fala assim, agora oferecer o corpo como um sacrifício vivo. Ele quer ver você vivo. Ele quer ver você dedicado na obra, no serviço a Deus. Então, irmãos, nós nos oferecemos a Deus, viemos aqui para cultuar o Senhor, fazer em memória dele tudo aquilo que ele fez por nós, o sofrimento que ele passou, a cruz que ele carregou. Agora é a nossa vez, carregar a nossa cruz. Só que ele prometeu estar conosco, irmãos, todos os momentos da nossa vida. Em Gálatas, Paulo diz assim para a igreja de Gálatas, assim, fala assim, olha, já não vivo mais eu, então agora eu estou morto, mas Cristo vive em mim. Cristo me deu vida, Cristo me deu liberdade para me poder expulsar demônios, curar enfermos. Cristo ele dá esse poder para nós, irmãos. Nós acabamos de cantar que eu sou livre. O sangue de Jesus nos capacita para isso, irmãos. Precisamos ter essa realidade, essa certeza em nossa mente, em que somos filhos, somos herdeiros, acessamos essa herança porque nós somos capazes, porque nós acreditamos no sacrifício de Cristo, reconhecemos o senhorio dele na nossa vida. Amém, irmãos? Então o povo se reúne lá no tanque, lá esperando o anjo. Nós não viemos atrás de anjo nessa noite, não. Nós viemos atrás do dono do anjo, aquele que manda o anjo. Não viemos aqui atrás de bênção, não, irmão. Viemos aqui adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Porque enquanto nós estamos esperando a bênção chegar, a porta abrir, a fonte entra dentro do tanque lá e a gente não percebe. O Senhor está passeando aqui neste momento aqui e a gente não está percebendo porque a gente está atrás de milagres. E a Bíblia diz assim que o anjo vinha de vez em quando. De vez em quando o anjo vinha e agitava as águas. Eu não quero saber de vez em quando não, eu quero Deus todos os momentos
nós vamos fazer memória dele. Vamos tomar mais uma porção daquilo que ele fez por nós, para nós ficarmos fortes, saudáveis, para poder cumprir essa missão tão importante que ele nos colocou em nossas mãos. Não é verdade? Irmãos, se você tem promessa, irmãos, você pode até passar sede, você pode até passar por situações difíceis na sua vida, mas o anjo do Senhor desce no seu deserto nessa noite, irmãos. E tudo aquilo que ele prometeu, creia que ele vai cumprir. Deus, ele vela pela tua palavra. Tudo que ele prometeu, ele vai cumprir em sua vida. Não se pode com a situação, com a circunstância, com o ambiente onde você está vivendo. Creia, nós vivemos o quê? Pelo que vemos ou pelo que cremos? Vivemos pelo que cremos. Então você não está vendo as coisas caminhando do jeito que você quer, mas a sua fé, ela vai te mostrar a saída. E Deus, ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu em nossas vidas. Irmãos, eu vou ficar por aqui. Obrigado pela oportunidade. Amém? Glória a Deus.